Fala pessoal, nesse vídeo veremos o porquê do fracasso de Sancho no United e quais as possibilidades que o futuro lhe aguarda dentro do esporte. Se querem saber mais sobre esses assuntos, me acompanhem até o final do vídeo. Como é que um dos jovens jogadores mais entusiasmantes do futebol europeu acaba por passar 4 meses exilado no seu clube, em desentendimento com o seu treinador por causa de um treino abaixo da média e de uma publicação nas redes sociais? Como é que uma das contratações mais esperadas da história recente do Manchester United teve as portas do vestiário fechadas para si, para que cumprisse as regras estabelecidas? Como é que o quarto jogador mais caro de toda a história do clube termina comendo através de delivery por ter sido banido do refeitório da equipe principal? Essas questões são ainda mais relevantes quando se considera que, de todas as principais contratações do United durante a era pós-Alex Ferguson, a de Jadon Sancho foi realmente uma que os responsáveis pelo departamento de futebol em Old Trafford deveriam ter acertado. Afinal, foram necessários quase 2 anos para o fechamento do negócio. Na verdade, o interesse do United em Sancho vem de alguns anos antes, originando-se na conversa com o empresário do jogador antes de sua saída da base do Manchester City para a equipe alemã Borussia Dortmund em 2017. O United também tentou uma possível transferência 2 anos depois, durante o comando de Ole Gunnar Solskjaer, na janela de verão daquela temporada, mas as coisas não seguiram em frente por serem bastante complicadas naquele momento. Não que tenha sido significativamente mais fácil um ano depois, durante o auge da pandemia de Covid-19, quando as tentativas de contratar Sancho começaram para valer. Porém, um acordo só foi possível nos termos estabelecidos pelo Dortmund, que estabeleceu um preço inicial de 120 milhões de euros, equivalente a 103 milhões de libras, câmbio atual, a ser cumprido até 10 de agosto. O United não estava preparado para pagar esse preço, assim o ex-vice-presidente executivo Ed Woodward manteve a decisão de não cumprir o prazo estabelecido pelo Dortmund, que fez com que o clube da Bundesliga considerasse uma venda a partir de então, apenas na faixa de 140 a 150 milhões de euros. No entanto, o United continuou insistindo, pensando erradamente que o Dortmund poderia ceder em seus termos. Essa crença equivocada significava que contratações alternativas a ele não eram procuradas até o final da janela, justamente quando a temporada 2020-2021 da Premier League, adiada pela Covid, já estava bem encaminhada. Durante os últimos dias dessa janela, Sancho foi fotografado participando de uma festa em casa, violando as restrições na pandemia, ao lado dos colegas e também jogadores ingleses, Tammy Abraham e Ben Chilwell, festa essa realizada para comemorar o aniversário de Abraham. Posteriormente, todos os 3 jogadores ficaram de fora de um amistoso contra o país de Gales como punição, embora tenham retornado para jogos da Liga das Nações contra a Bélgica e Dinamarca. Foi o exemplo mais notório do extracampo que marcaram a passagem de Sancho no Dortmund, como após os relatos de falta de pontualidade e uma multa de 10 mil euros por sair para cortar o cabelo, também durante as restrições. O United estava ciente de tais problemas, mas acreditava que essas atitudes era pelo desejo de Sancho em deixar o clube alemão, e assim sentiu que poderia criar um ambiente no qual Sancho gostaria de ter o melhor desempenho. Logo então, com essa crença, o interesse do United em tê-lo nunca diminuiu. No final daquela temporada, em uma reunião realizada na manhã seguinte à derrota do United nos pênaltis para o Villarreal na final da Liga Europa, figuras importantes de Old Trafford, incluindo o então técnico Solskjaer e o recém-empossado diretor de futebol John Murtough, decidiram priorizar a contratação de Sancho naquela janela de verão. Diferentemente de outros negócios importantes concluídos durante os últimos anos do mandato de Woodward, um acordo foi fechado relativamente cedo. O United concordou com uma taxa de 73 milhões de euros até 1º de julho, com o acordo assinado, selado e entregue 3 semanas depois, após a conclusão da temporada europeia durante o verão. No entanto, ao chegar no United, houve a complicação de uma grave infecção no ouvido que exigiu que Sancho fosse ao hospital e treinasse com cotonetes pressionados nos canais auditivos. Com isso, ele só começou a treinar com o restante do elenco uma semana antes do início da temporada 2021-2022, e Solskjaer sentiu que não era ainda o momento certo para que ele estreasse nos 2 primeiros jogos, sendo o primeiro em casa, contra o Leeds United, e o segundo fora, contra o Southampton.
No momento de sua estreia na vitória por 1-0 sobre o Wolves, no terceiro jogo, no final de agosto, ele não podia mais ser considerado a principal contratação do United para a janela, já que o retorno inesperado de Cristiano Ronaldo havia sido confirmado poucos dias antes. Enquanto o pentacampeão da Bola de Ouro marcou 2 vezes em seu retorno aos Diabos Vermelhos, na vitória por 4-1 sobre o Newcastle no início do mês seguinte, Sancho foi substituído aos 66 minutos. No vestiário, no final do jogo, Sancho comentou que o ritmo de jogo o pegou de surpresa, aí disseram-lhe então, para se acostumar com isso pois aquele era o ritmo do campeonato. Mesmo assim, Sancho lutou para se adaptar. No momento da expulsão de Solskjaer em novembro, ele não havia marcado nenhum gol ou dado qualquer assistência em 14 partidas. Durante aqueles primeiros meses, surgiu a sensação de que mais poderia ter sido feito para ajudar Sancho a se adaptar à vida em Manchester e às demandas da Premier League, especialmente depois de um verão tão conturbado e do atraso no início dos treinos em seu novo clube. A adaptação de Sancho não teve a ajuda que precisava, pela incerteza sobre qual seria a sua melhor posição, enquanto Solskjaer trocou de sistema de jogo, na tentativa de impedir a queda de produção do United, sua nova contratação foi até usada como lateral direito em alguns treinos. Essa experiência nunca foi vista em uma partida, mas mostra como no espaço de apenas alguns meses, uma contratação que supostamente transformaria o clube, opostamente se tornou em um jogador secundário. Em entrevista ao jornal The Athletic, em setembro do ano passado, Solskjaer revelou que Sancho foi identificado como o alvo preferencial da ponta-direita do United, pelo departamento de recrutamento, avaliação com a qual ele concordou, no entanto houve um problema. Ele é imensamente talentoso e não vimos o melhor dele, disse Solskjaer, espero que sim, mas ele prefere jogar na ala esquerda, onde Rashford joga. Essa inconsistência entre o papel preferido de Sancho na esquerda e a contratação excessiva de jogadores nessa posição pelo United, ficou aparente ao longo de suas 3 temporadas em Old Trafford, seja quem for que estivesse no comando do time. A nomeação interina de Ralf Rangnick, um pioneiro do estilo de jogo transitório e de alta velocidade que agradava a Sancho na Bundesliga, após a saída de Solskjaer foi vista como um potencial ponto de mudança interna e externamente, especialmente porque Sancho impressionou durante o breve período de Michael Carrick, como treinador. Rangnick sentiu que Sancho era um dos jogadores que mais respondia aos seus métodos de treinamento e destacou seu talento em suas aparições na mídia com franqueza. No entanto, ele também viu a necessidade de desafiá-lo publicamente a repetir suas consistentes exibições dos treinos em campo durante os jogos. Depois de inicialmente jogar como homem de criação central, sob o comando de Rangnick, Sancho recebeu aval para começar em sua posição favorita na esquerda durante grande parte do restante da temporada, até que ela terminou prematuramente para ele no final de abril, devido a um ataque de amidalite. Embora longe de ser o pior jogador do United e apenas fazendo parte de um time em má fase, conseguiu 3 gols e 3 assistências em 29 partidas, 20 delas na temporada 2021-2022 da Premier League. Contudo, com tais números, não houve evidências suficientes para que continuasse na sua posição de ponta esquerda, como era de sua preferência a longo prazo. Depois houve um momento, durante uma temporada marcada por tensões e desentendimentos, em que um grupo de jogadores liderados por Ronaldo se reuniu com Rangnick, onde foi sugerido que o United deveria jogar com 2 homens na frente, uma mudança no sistema que por sua vez, exigiria que Sancho fosse derrubado do time. Com a chegada de Erik ten Hag como novo técnico no verão seguinte, Sancho voltou a jogar na direita. Ten Hag ficou satisfeito com o desempenho do jogador na pré-temporada, assim também como no início da mesma, com 3 gols em 8 jogos, incluindo o primeiro do United na vitória em casa por 2-1 sobre o Liverpool, na primeira vitória de Ten Hag. Aí comenta-se que naquele momento, todos acreditavam que Sancho teria recuperado seu melhor futebol dos tempos de Dortmund. Porém, a equipe técnica do clube começou a notar uma queda no desempenho de Sancho, após a pausa internacional em setembro, e uma substituição aos 51 minutos no empate de 1-1 com o Chelsea, em outubro, seria assim sua última aparição no time principal em 3 meses e meio. O holandês Ten Hag enviou Sancho para a Holanda, para treinar com treinadores de sua confiança, e posteriormente, Sancho não viajou para o campo de treinamento de clima quente do United na Andaluzia, Espanha, durante o hiato da Copa do Mundo no final de 2022, uma decisão que alguns consideraram disciplinar.
pois tratava-se de um ato de cuidado do próprio jogador, feito para corrigir desempenhos lentos nos treinos e seus atrasos, em vez de deixá-los piorar. Durante uma coletiva de imprensa naquelas instalações de clima quente na Espanha, Ten Hag referiu-se à necessidade de Sancho trabalhar em uma combinação de questões físicas, mas também mentais, uma revelação que não agradou a alguns em Old Trafford. Ten Hag não teve permissão do jogador ou de seus representantes para discutir o assunto. Ten Hag sentiu que seus comentários apoiavam o jogador, enquanto o United acreditava que não apresentar nenhum motivo para sua ausência teria alimentado especulações. O dirigente reiterou que Sancho não estava suficientemente apto a atuar no mês seguinte, repetindo que era uma situação física, mas que também se interligava com o mental. Sancho retomou os treinos completos e voltou a campo no segundo jogo das semifinais da Copa da Liga Inglesa, contra o Nottingham Forest, no dia 1º de fevereiro, fazendo 27 partidas, 17 delas como titular, daquele momento até o final da temporada. Embora tenha havido vislumbres de sua habilidade naquela série, a última dessas exibições, a derrota na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, não deixou Ten Hag impressionado. Mesmo assim, o técnico falou que Sancho estava com uma vibração muito boa semanas depois, na turnê de pré-temporada do United. Embora esse comentário tenha vindo com a ressalva de que a vibração do jovem de 23 anos é sua responsabilidade, era difícil prever o rompimento nas relações que se seguiria apenas algumas semanas depois. No primeiro fim de semana de setembro, Sancho ficou de fora da equipe que viajou para uma eventual derrota fora de casa por 3-1 para o Arsenal. Ten Hag, assim, atribuiu sua ausência ao seu desempenho nos treinamentos. Sancho respondeu, postando no Twitter, atual X, dizendo: "Por favor, não acredite em tudo que você lê, não vou permitir que digam coisas totalmente falsas, me comportei muito bem nos treinos esta semana. Acredito que há outros motivos para esse assunto que não vou abordar, já sou bode expiatório há muito tempo, o que não é justo." No United, a resposta de Sancho foi vista como uma acusação de que Ten Hag estava mentindo. Após uma licença permitida durante a pausa internacional daquele mês, jogador e técnico se reuniram no clube para tentar resolver a diferença de opinião. Ten Hag mostrou a Sancho vídeos do último treino antes da viagem à casa do Arsenal, um jogo-treino entre o que seria o time titular do United e o time secundário. Sancho foi orientado a imitar seus adversários do norte de Londres quanto à disposição física, mas o treinador ficou insatisfeito com a aplicação de Sancho no treinamento, principalmente com a pressão. Sancho discordou, mas, após a reunião, foram realizadas novas conversações sobre como o assunto deveria ser resolvido. O United queria que Sancho apagasse a postagem e pedisse desculpas a Ten Hag. Esse pedido de desculpas seria então comunicado publicamente. Sancho excluiu a postagem, mas rejeitou o outro elemento da proposta. As negociações para reconciliar o jogador e o treinador terminaram sem resolução. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, conto com seus likes, inscrições, e não esqueçam de ativar as notificações. Obrigado desde já, e voltemos para o vídeo. Em 14 de setembro, o United divulgou um comunicado dizendo que Sancho permaneceria em um programa de treinamento pessoal, longe do grupo principal, enquanto se aguardava a resolução de um problema disciplinar do time. Sancho não jogou mais desde então. Sua participação nessas sessões de treinamento individuais, entretanto, foi descrita como muito abaixo de 100%, por alguns membros do United, que pediram para manter o anonimato para proteger os relacionamentos. Mas as suas ausências foram atribuídas à doença, sendo os médicos do clube informados em cada ocasião. A equipe de Sancho nega que ele tenha faltado mais do que algumas sessões e diz que em cada caso foi porque ele não estava bem. Especula-se em Old Trafford que o salário de Sancho de mais de 200 mil libras esterlinas por semana foi reduzido devido ao fato de ele não fazer parte da imagem do time principal e à subsequente perda de direitos de imagem. Seu contrato supostamente contém uma cláusula que vincula essa parcela de seu salário à participação na seleção principal, embora isso também seja contestado pela equipe de Sancho. Em qualquer caso, esse salário significava que uma partida permanente nesta janela de inverno seria categoricamente improvável. Uma passagem de 6 meses num ambiente familiar em Dortmund, sob o comando de um treinador, Edin Terzic, que o conhece relativamente bem, pode agora ser o recomeço de que a sua carreira precisa.
Quando entrei no vestiário hoje, senti como se estivesse voltando para casa, disse Sancho quando seu retorno foi anunciado pelo Dortmund. Conheço o clube por dentro e por fora, sempre estive muito próximo dos torcedores daqui e nunca perdi o contato com os responsáveis. Mal posso esperar para ver meus companheiros novamente, entrar em campo, jogar futebol com um sorriso no rosto, preparar gols, marcar gols e ajudar na classificação para a Liga dos Campeões. Há apenas algumas semanas, figuras importantes do clube da Bundesliga minimizavam sugestões de qualquer interesse em Sancho, mas a forma vacilante do Dortmund, como por exemplo, nenhuma vitória nas últimas 6 partidas antes das recentes férias de inverno, deixou o time em 5º lugar na tabela, e um desejo de mudar sua abordagem no ataque provocou um reencontro. Para o United, este acordo representa uma oportunidade de reconstruir Sancho como jogador, ou talvez mais provavelmente, como um ativo a ser vendido no verão. Talvez não precisasse ser assim, pergunte a alguns que trabalharam com Sancho e eles se lembrarão de um personagem tranquilo e despretensioso. Outros acham que uma abordagem mais suave poderia ter sido mais benéfica para tirar o melhor proveito dele. Há funcionários que se lembram de como Sancho, depois de precisar de alguma persuasão, participou de um evento da Fundação Manchester United, onde os presentes ficaram surpresos com a quantidade de perguntas que ele tinha e com seu interesse entusiástico no trabalho. Outros, no entanto, simpatizam com a posição linha dura de Ten Hag, que já tinha conhecimento das situações anteriores às ocorrências de setembro. A pontualidade, por exemplo, tem sido uma questão recorrente para Sancho, tal como foi durante a sua primeira passagem de 4 anos pelo Dortmund. Apesar de seus caminhos se cruzarem apenas por uma única temporada, o ex-meio-campista do United, Nemanja Matic, citou Sancho como um dos vários jogadores que sempre se atrasariam para o treinamento, em uma entrevista ao meio de comunicação austríaco e o Planet no mês passado, e ele não foi o único companheiro a mencionar os problemas de pontualidade de Sancho diante da mídia. Na última temporada, membros da equipe de Ten Hag começaram a definir a programação diária de Sancho para começar pelo menos 1 hora antes do resto do time. Essa metodologia inicialmente teve o efeito desejado, mas algumas figuras importantes de Old Trafford acreditam que apesar do United tentar métodos diferentes para tirar o melhor proveito de Sancho, seja por meio de incentivos ou punições, as preocupações com sua atenção e foco sempre permaneceram. Nesta fase, um recuo por parte de Ten Hag neste desentendimento público com o seu jogador o teria feito perder prestígio, especialmente depois de assumir uma postura tão dura. O consenso após a nomeação do técnico do United foi que o time que ele herdou de Solskjaer e Rangnick precisava ser colocado em forma por meio de regras rígidas. Uma abordagem mais disciplinadora do gabinete do treinador foi pelo menos parcialmente creditada ao fato de o United ter superado as expectativas na temporada de estreia de Ten Hag, que os viu terminar em 3º colocado para se classificar para a Liga dos Campeões e ganhar a Copa da Liga Inglesa, o primeiro grande troféu do clube desde 2017. E por enquanto, pelo menos, a abordagem de Ten Hag com Sancho parece ter a aprovação indiscutível daqueles que assumiram o controle das operações de futebol do United. Como parte do investimento minoritário de 25% de Jim Ratcliffe, o United teve de apresentar um plano de transferências pré-acordado ao bilionário inglês, descrevendo as suas intenções de assinaturas, vendas e renovações de contratos até a ratificação. O empréstimo de Sancho fazia parte do plano pré-acordado e, portanto, não exigiu consultas adicionais com a Ineos, empresa de Ratcliffe. Quando Sancho retornar do empréstimo ao Dortmund, o acordo de Ratcliffe deverá estar finalizado e uma decisão sobre o que fazer com o ponta inglês terá de ser tomada de forma definitiva. Seu contrato expira no verão de 2026, mas inclui a opção de renovação por mais 1 ano. Atualmente, as hipóteses de a carreira de Sancho em Old Trafford se prolongar por mais 2 anos e meio, ou mais, parecem remotas. Isto é, a menos que sua carreira em Old Trafford supere a de Ten Hag. No entanto, não houve qualquer sugestão de que a posição do holandês esteja sob ameaça iminente do novo regime da Ineos. Sancho não estará envolvido nestes primeiros dias da era liderada por Ratcliffe e, em vez disso, deixa o Reino Unido e regressa ao clube onde o seu indiscutível potencial se mostrou na primeira passagem. Ele tem a chance de mostrar o que pode fazer mais uma vez, em vez de passar mais de 5 meses excluído e esquecido. Valeu galera, por terem me acompanhado até aqui, nos encontramos em breve no próximo vídeo.